O Pegadas veio para servir. Servir Jesus. Nos ajudar a construir. O que eu sonho. Olá, o meu nome é Rita Trell, animei 4 anos de Pegadas à Ju e tive 2 anos na direção do Pegadas como vice-presidente, com o Pedro Castelo Branco como presidente. Olá, sou o Pedro Castelo Branco. Animei um ano Pegadas em 2012, o campo das Gaivotas da Torre, que foi o primeiro campo com esta instituição, como animador livre, e fui presidente de Pegadas de 2013 a 2015. Eu sou a Mafalda, no Pegadas sou mais conhecida por Mafaldinha, fiquei assim no primeiro campo e depois já não tirei este nome mais. Fiz sempre campos da AJU, agora Fundação AJU, e tive 2 anos letivos na direção, por isso de 2015 a 2016 e 2016 a 2017 como presidente. Sou a Margarida Ferreira Marques, Margot. Fiz 5 campos de Pegadas, de 2010 a 2014, primeiro com o ATL da Galiza, depois com a Ludoteca da Galiza. Entre 2014 e 2016 fiquei também ligada à estrutura do Pegadas, ainda que de forma um bocadinho mais informal. E depois, em 2016, a convite da Mafaldinha Líbano Monteiro, aceitei o convite para ser vice-presidente do Pegadas até 2018. O meu nome é Francisco, conhecido como Palhavã ou no Campo da Torre como Capitão. Estou no Pegadas desde 2012, fui animador do Campo da Torre e depois em 2018 assumi o cargo de vice-presidente com a Marta Carreiras, até agora. Eu sou a Marta, faço Pegadas há 7 anos. Comecei no Pegadas da Ludoteca, onde fui 2 anos animadora e depois 2 anos diretora, e depois 1 ano em pausa e a seguir fui convidada para ser presidente do Pegadas. Quero mostrar o que isto é. Com este grupo eu estou tão feliz. Pegadas surgiu dentro das equipas de jovens de Nossa Senhora no setor de Cascais. As equipas habitualmente promoviam uma série de atividades de ação social em conjunto com o ATL da Galiza. E no verão de 2007, no final do verão, percebemos que era importante fazer alguma coisa diferente durante as férias de verão com aquele grupo de miúdos desfavorecidos, porque não tinham a oportunidade de ir de férias. E foi aí que surgiu a ideia. Então, e por que não fazer um campo de férias? Aos poucos e poucos concretizámos a ideia do Pegadas. Escolhemos o nome, escolhemos um local, escolhemos um grupo de animadores. Era todo o secretariado das equipas nessa altura de Cascais, mais as pessoas faziam a ação social, participavam nas atividades promovidas pelas equipas no ATL e mais algumas de Lisboa. Este era o primeiro grupo de animadores do campo. Depois organizámos as atividades, pensámos num tema para o campo, num tema para cada dia do campo. Lembro que o tema do primeiro campo foi Partida Lagarta Fugida. E pensámos nestas coisas todas e procurámos um local, procurámos um sacerdote para nos acompanhar e fomos lá. Deixa-te levar e faz o que eu fiz. Em 2012, e depois da criação do terceiro campo de férias, começámos a tratar de toda a componente legal do Pegadas. Sentíamos que o Pegadas era um movimento, já falávamos de aproximadamente 50 animadores, já fazíamos eventos conjuntos, já tínhamos uma dinâmica própria, faltava-nos agora toda a componente legal, faltava-nos tratar todos os estatutos e faltava sermos estruturados e organizados de uma forma clara para todos, para dentro e para fora do movimento, e por isso começámos a trabalhar nisso em 2012. Lembro-me particularmente de quando estávamos a preparar toda a candidatura a tornar-nos associação e todos os papéis que tínhamos que ter em ordem, toda a parte burocrática, os livros de datas, as contas, etc. E que era muita coisa para fazer e que na altura foi a Margarida Ferreira Marques, que fazia parte da direção, era diretora do campo da Ludoteca, e que foi uma ajuda essencial, que na altura estava a acabar a licenciatura em Direito, acho que ainda não tinha acabado, e que foi crítica para que essa parte mais burocrática que tivesse corrido tão bem. Todos juntos estamos bem, desta maneira podemos ser alguém. O que é que sentiste e no que é que pensaste quando tornaste presidente do Pegadas? Acho que a primeira reação foi medo. Depois, por outro lado,
acho que o amor que eu tenho ao Pegadas e o quão eu gosto deste projeto também me fazia ter a certeza que tinha que aceitar. Lembro perfeitamente do Pedro Bartolo me ter surpreendido com um convite para o substituir no almoço dos quiosques da Avenida da Liberdade. Na altura não estava nada à espera deste convite. Convidei a Rita Tujal para vice-presidente, que era um dos grandes exemplos do espírito de Pegadas e de entrega ao projeto. E para além disso foi um braço operacional espetacular. Lembro-me do Pedro me convidar para ser vice-presidente com ele e de pensar, não era nada disto que eu queria. Porque eu não tinha o perfil burocrático e de direção e super certinha, e achava que aquilo era um bocadinho areia a mais para mim. Mas por outro lado, a olhar o que é que era o Pegadas na minha vida e a discernir sobre isso e o que é que significava, eu não podia dizer que não. E para mim o Pegadas era muito mais do que só um campo de férias uma vez por ano. Para mim o Pegadas eram explicações com os miúdos todas as quartas-feiras. Eram MECs, que era uma atividade que era o mais em Cristo, que nós tínhamos com os miúdos mais velhos aos fins de semana, em que fazíamos atividades, íamos a Lisboa, íamos ver museus e tínhamos gente de catequese, íamos a eventos. Era muito giro e era uma coisa nossa com eles, que aprofundava a nossa relação com eles e a relação deles com Jesus e a nossa também. Faz-nos crescer e encontrar quem somos mesmo de verdade. O maior desafio como vice-presidente do Pegadas, acho que está a ser o ano de 2020. São tempos de muitas incertezas e tivemos nos últimos meses muitas reuniões e conversas em que chegámos ao fim e dizíamos, bem, vamos ver no que é que isto vai dar. Tivemos aqui um bocado à deriva, agora já conseguimos definir os nossos objetivos do ano, mas é sempre difícil conseguir adaptar-nos a um mundo novo, sabendo que toda a gente também está a sentir o mesmo que nós. Desde que eu e o Francisco chegámos, que por coincidência, espero eu, já tivemos 3 associações. Tivemos que procurar 3 novas associações. E, portanto, esses são os maiores desafios, porque, por um lado, queremos responder aos pedidos que nos chegam, ou de repente conhecemos novas associações e percebemos claramente que o Pegadas pode ajudar, mas por outro também queremos ter a certeza que aquilo é uma tomada de decisão consciente e que a relação perdura, e portanto isso também é um grande desafio. Todos juntos estamos bem, desta maneira podemos ser alguém. Uma história muito, muito engraçada em campo, na altura em que eu ainda fazia campo, era diretora, e depois do Survivor, um jogo em que estávamos todos, fazíamos um circuito pela lama e a rastejar no chão e a fazer vários desafios. No fim havia uma poça de lama e estávamos todos a chapinhar na lama e a molhar a cara e os braços e tudo, e quem não estava, vinha alguém com um balde e chegou a uma certa altura onde estávamos com lama de cima a baixo. E de repente há alguém que começa a gritar: somos todos da mesma cor, somos todos da mesma cor. E então ali já não éramos pretos, brancos, amarelos, éramos só cor de lama com troncos colados, mas o que interessava é que éramos todos da mesma cor e de repente éramos o campo todo a gritar ao mesmo tempo, e temos uma fotografia memorável, todos cor de lama, que era a nossa cor, mas orgulhosamente da mesma cor e todos iguais. Eu acho que há milhares de histórias engraçadas no Pegadas e também sei de milhares de histórias engraçadas de outras pessoas e às vezes o difícil é escolher uma. Esta é engraçada pelo momento e pela a história. Nós basicamente fizemos um jogo que era o Hunger Games, que era literalmente tentar simular o filme do Hunger Games no campo, onde os miúdos, quando riscavam com uma caneta numa zona, tinham que ir perdiam o jogo e tinham que ir para o cerco. E entretanto, eu não sei porquê, mas nesse campo ganhou-se a expressão do mata o gajo. Mas eu já não me lembro, acho que foi por uma novela que o Kiko passou essa frase e ficou viral no campo. Então, eles iam perdendo, iam ficando, e de repente ficavam só 2. E esse era um duelo na roda, onde todos estávamos a ver, e portanto estão a imaginar a roda, eles os 2 no meio, parecia mesmo tipo a arena, e nós todos à volta
a gritar. Eles entram excitadíssimos e de repente nós temos 70 pessoas, porque entre os pegadas mais os animadores nós éramos quase 70, a gritar: mata o gajo, mata o gajo, mata o gajo, tudo aos berros, tudo numa euforia louca. Os miúdos que estavam a lutar entre aspas, eles na verdade tinham que se riscar com uma caneta, a sentirem-se os reis e que tudo era deles. E portanto, de repente eu olho e estamos não sei quantos a gritar mata o gajo, mas todos mesmo contentes, e quando um risca ao outro, de repente saltam todos para cima e começam todos a gritar e a saltar. Como presidente, eu acho que os momentos mais engraçados é quando nós chegamos. Primeiro, há aqui um problema que é quando chegam os presidentes, tem que haver 200 mil desafios com os presidentes, o que é uma chatice, porque eu ainda por cima sou péssima a dançar, a fazer os saltos deles, a fazer estigas, tudo. Então acho que os momentos mais engraçados é quando de repente eles pedem-nos para dançar ou para saltar, e quando nós fazemos tipo algo que eles não estavam à espera, saltam todos a gritar. Com os talentos podemos servir. As angariações de fundos são sempre alturas muito, muito marcantes, pelo esforço de toda a gente, por ver o empenho de todos os animadores, dos miúdos que animamos, muitos também envolvidos nessas angariações. Acho que são sempre momentos muito bonitos de unidade do Pegadas. Antes de ser presidente do Pegadas, participei numa angariação de fundos que para mim foi provavelmente a mais memorável até agora, que foi o Teatro do Pegadas. E foi assim o meu primeiro contacto formal com Pegadas. Eu já tinha sido convidado para animar campo nesse verão, mas ainda não tinha animado. E participei na altura como uma personagem hiper secundária, um figurante quase no teatro, mas que foi assim um grande orgulho, e foi assim um momento também de conhecer a fundo o que era esta espiritualidade, o que era o Pegadas. E esse marcou-me muito. A angariação de fundos que mais marcou durante estes 2 anos foi o maior flop de sempre. Nós tínhamos um jantar de angariação de fundos na Junta de Freguesia do Estoril, e a comida vinha toda de um catering da Santa Casa da Misericórdia. E quando nós fomos buscar os tabuleiros de bacalhau, tipo, imaginem, 2 horas antes do jantar começar, estavam congelados. Tivemos aqui uma falta de comunicação qualquer com o catering, que não sei bem o que aconteceu, houve ali um problema no emissor receptor, e então, quando nós fomos buscar o jantar não estava feito, era preciso ainda ir ao forno, e nós só tínhamos rechojo de manter o jantar quente, e não ia dar para cozinhar. E eram umas travessas enormes de forno industrial, nem sequer eram travessas de casa, portanto, mesmo que levássemos aquelas travessas para a nossa casa, não ia dar. E de repente, há uma pessoa que nem ia ao jantar, que nos queria ajudar, que de repente tinha um forno enorme, tinha 2 fornos, e nós fomos para a casa dessa pessoa aquecer o jantar, fazer o jantar, e depois para o levar para o jantar. Isso também foi inacreditável, porque em meia hora nós achávamos, pronto, não temos nada para servir, vamos ter que mandar as pessoas embora, não vai haver angariação de fundos nenhuma, e de repente houve alguém que não só, eu lembro-me perfeitamente, nós fomos para a casa dessa pessoa, fizemos o jantar, e essa pessoa depois ainda nos fez tipo uma doação, tipo, ainda nos ajudou ainda mais. E eu acho que essa capacidade de... Nós também aprendemos muito com isto, que é esta doação constante e permanente que as pessoas têm, e esta atenção que as pessoas têm ao Pegadas, também faz-nos perceber que isto é tudo muito maior que nós e que vale a pena. Acho que a agregação de fundos que me marcou mais, acho que foi em 2018, mas pela festa, porque nós temos sempre a ideia de trazermos alguém para nos animar na festa, uma banda, o que seja, e desta vez decidimos lançar o desafio para dentro do Pegadas, de montarmos uma banda com um grupo de animadores, que deu um concerto espetacular, foi muito divertido e tornou, sem dúvida, a festa única. Acho que foi a minha segunda,
onde nós tínhamos estimado que íamos ter 200 pessoas e já estávamos a ser altamente ambiciosos porque no máximo tínhamos tido 150 e de repente nós começamos a receber mais pedidos, já estávamos nos 230, já tínhamos ido buscar ali perto à Aju, ao Parque Marechal Carmona, as mesas que existiam e de repente havia uma lista de espera para o jantar do Pegadas, que é tipo, what? Tipo, o que é que se está a passar? Porque não sei se todos conhecem, mas o típico de um jantar de Pegadas é andarmos até à última semana com poucas pessoas confirmadas e nós num stress porque parece que não vai ninguém. E este não foi exceção disso, e de repente temos uma fila de espera de pessoas, a Mafaldinha a coordenar e a ligar, parecia tipo que tínhamos mesmo uma secretária a tratar só do evento. E nós a tentar arranjar 1000 soluções para conseguirmos pôr mais pessoas no jantar. E isso para mim foi assim uma das angariações mais marcantes. Interessa o interior de cada em conjunto podemos sonhar por todos e todos por em Deus confiar. O momento mais me marca como presidente é de repente chegar ao jantar e ter cerca de 350 pessoas à nossa frente e nós num palco a agradecer a presença deles todos e as pessoas mesmo contentes e a sentirem o espírito e felizes por fazerem parte deste projeto que nos é tão querido. Acho que as visitas aos campos que nós fizemos foi um momento muito marcante, porque de repente ver o campo de fora e ver a alegria e ver a simplicidade e ver tudo a acontecer é uma emoção muito grande, porque é para aquilo que nós trabalhamos o ano todo, não é? E de repente estar ali tudo a acontecer à nossa frente e nós estarmos a ver aquilo tudo a acontecer é muito marcante. O primeiro foi a criação da associação, 29 de maio de 2014, faz agora 6 anos. Acho que foi assim um momento muito importante de formalização do Pegadas. Há a presença de alguém maior e assim eu só quero ser melhor. Para mim, ser presidente do Pegadas é passar de levar 30 para quase 150 miúdos no coração. É querer o bem de cada um, de cada diretor, de cada animador, de cada participante dos campos. É querer garantir, é conhecer a sua origem e querer garantir que o Pegadas não sai por muito. Pode crescer e é bom que isso aconteça e é ajudá-lo a crescer, mas sem nunca esquecer as origens e sem nunca deixar a sua missão principal. Temos a infelicidade de não poder animar os campos, mas por outro lado temos a grande felicidade de fazer parte de todos. E quando nós vamos visitar os campos é assim, viver um bocadinho de cada um e também é uma experiência ótima. E depois temos a parte toda de acompanhamento da associação como um todo, portanto o alinhamento com os diretores, com os animadores, o papel nas associações e portanto eu acho que ser presidente do Pegadas é um bocadinho ganhar esta função de coordenação de todas as partes e sentir o Pegadas como um todo. Cada que chega é uma alegria, para este grupo todos podem vir. Acho que eu associo que as maiores alegrias são quando nós realmente percebemos que aquela associação tem um projeto novo e que nos vai dar resposta e que vai ser um bom desafio. Quando fomos à Adruana, e fui eu que tive o primeiro contacto com a associação, ficas sempre com a dúvida se estás a tomar a decisão certa, se aquilo vai responder, se mais tarde não vamos perceber que se calhar não era o timing ou qualquer coisa do género. E portanto, por exemplo, chegar ao campo da Adruana e ver tudo montado e os miúdos delirantes com aquilo existir, é tipo uma alegria gigante e é sentir que tomamos a decisão certa e que Deus estava no nosso projeto e que também nos ajudou a perceber que aqueles miúdos precisavam de nós. É importante que o campo que surja seja um campo de Pegadas, com tudo o que isso implique, que esteja dentro da associação, que esteja unido aos valores, que seja consonante com a nossa missão e que tenha como principal fonte Jesus, que tenha Jesus no centro.
No fundo, acho que não é abrir um campo novo, porque a proposta do Pegadas não é só abrir um campo novo. É, no fundo, começar uma relação com uma associação e começar um caminho com aqueles miúdos. Não tenhas medo, confiar, que as diferenças não nos podem parar. Houve muitas alegrias mesmo, mas talvez depois de ter passado a pasta, depois de já não ser presidente, acho que a maior alegria continua agora a ser ver o Pegadas crescer, ver que há quem trabalhe ainda melhor e que isto é um projeto demasiado grande para ser nosso. Isto não é nosso, isto é muito maior. Eu acho que se há 10 anos, quando eu entrei para o Pegadas, com 17 anos, me dissessem que o Pegadas ia estar onde está hoje, eu não acreditava. Porque já era inacreditável o Pegadas estar a abrir o segundo campo, de repente quase 100 miúdos, 2 associações, já era tudo um sonho enorme. De repente passar para mais de 200 miúdos, trabalhar com 5 realidades diferentes, conseguir manter a nossa unidade, manter os campos com a sua, cada um, claro, com as suas características próprias, mas manter-nos unidos no essencial, é uma alegria enorme. O que mais superou as expectativas foi talvez o que eu nunca tinha sonhado ou nunca tinha pensado, que era isto das relações humanas, de ver o Pegadas acontecer e de ver realmente o Pegadas a aproximar pessoas. A mim, pelo menos, deixa-me contente ver que o espírito hoje em dia é muito parecido com o espírito de quando eu comecei a fazer Pegadas, e que os valores se mantêm, que a missão se mantém e que a alegria dos animadores e, sobretudo, a alegria daqueles miúdos quando acabam os campos se mantém. E por isso é mesmo um espetáculo serem 5 campos, são quase 200 miúdos, mais animadores, portanto devem ser quase 300 vidas que o Pegadas muda todos os anos. Se me perguntarem qual é que é o segredo para o sucesso do Pegadas, eu responderia: o segredo passa por cada um fazer bem o seu papel e entregar o resto a Deus. A presença de alguém maior, e assim eu só quero ser melhor. Mais do que imaginar o Pegadas a trabalhar com 5 associações, o que eu acho que é um feito enorme e o que me deixa muito feliz, não é o número de campos, mas é a qualidade dos campos, e a forma como cada campo, o cuidado e o amor que é posto em cada campo, o foco que continua, a missão do Pegadas continua, a forma como Jesus está presente em cada campo de Pegadas e em cada preparação, o cuidado a escolher cada animador, o cuidado a cuidar de cada animador, eu acho que e as atividades que são feitas, o cuidado de cada atividade para cada um dos participantes, o empenho dos animadores na formação, isso é que eu acho que é um grande feito. O que acima de tudo nós queremos é que a magia e o espírito de Pegadas não desapareça. Por tanto tempo que até os nossos filhos, os filhos de todos os antigos animadores, possam também experimentar esta magia e não terem só a possibilidade de ouvir os pais falar disto, mas também poderem experimentar um bocado o que é o Pegadas. Obrigada a todos os pegadinhas que já passaram no Pegadas, porque sem eles não havia Pegadas. Obrigada a todos os animadores que já deram tantas horas e tanto coração ao Pegadas. E obrigada ao Pegadas, que já mudou tantas vidas e que mudou a minha, de certeza. O sonho se tornou real.